noite a todos. Que a luz do universo nos proteja nessa noite, na qual o acadêmico Cícero Monteirão lança mais uma obra, sempre obras de qualidade e com muita responsabilidade, tanto responsabilidade política como na literatura. Nós temos que realmente ler as obras de Cícero Monteirão. Considero-me um privilegiado por ter tido acesso a essa magnífica obra, falando do Estado Democrático de Direito, ensaio político filosófico. Privilegiado no seguinte aspecto: li a obra de Cícero Monteirão e pude concatenar alguns dos tópicos que ele elencou muito bem em sua obra. Esse ensaio político-filosófico, o qual ele intitulou, vai muito além de ensaio político-filosófico. É político-sociológico, é político-cultural, é político-ético-moral, um livro que realmente vai somar muito com a literatura e com a cultura brasileira. E digo mais, se me permite, se fosse para um encontro, para ouvir uma música chamada Leco Leco, aqui estaria repleto de gente. Infelizmente o brasileiro ainda tem muito que aprender. E o meu mestre Cícero Monteirão conseguiu, em seu livro, elencar em tópicos os aspectos atuais do nosso país. Eu não vou me tornar cansativo, mas tenho que fazer as considerações aqui com relação à obra. Ele fala do Estado, da democracia, da política, dos direitos. Ele vai no aspecto da República. A República em todas as suas nuances. E eu fiz aqui algumas considerações com relação à obra de Cícero Monteirão. Diga-se de passagem, autor de diversas outras obras, tá, gente? Autor de diversos outros livros. Devo dizer que não seria a pessoa mais indicada para estar aqui, apresentando a obra do meu mestre Cícero Monteirão. Mas uma vez dada a lição, temos que cumpri-la, né? Em nome, então, do escritor Cícero Monteirão, eu cumprimento os familiares, amigos, todos os presentes. Trata-se de uma obra atual que aborda temas de extrema importância para o momento que vivemos em nosso país. Com olhar atencioso e responsável, Cícero Monteirão traz corajosamente a nossa reflexão sem se postar alheio, mas, ao contrário, com veemência de quem se propõe a defender os valores sociais e apontar, sem máscara, o que acude à mente do cidadão de bem, do cidadão que ainda se importa em ver a sociedade ordeira como um dos pilares para a construção de uma grande nação brasileira, partindo da premissa que ainda há luz no fim do túnel. Cícero Monteirão fala do Estado, e se nós nos reportarmos a história, o conceito de Estado ele aparece em diversas fases da história. Mas Cícero Monteirão foi buscar lá na Grécia Antiga, dos filósofos, e busca com muita procedência. E ele cita Sócrates, segundo Platão. É bom que se registre que Sócrates deixou nada ou quase nada escrito, por isso, segundo Platão. Os cidadãos não terão alívio do mal, nem a raça humana, creio, a não ser que os filósofos governem as cidades, ou que os que hoje chamamos de reis governantes estudem filosofia verdadeira. Cícero Monteirão traz essa citação de Sócrates, segundo Platão. Cícero Monteirão fala das civilizações, da essência do habitante da cidade, da vivência em coletividade e da necessidade da instituição de regras formais e materiais. Eu aqui faço uma parte. O ser humano não está acostumado a viver sem regras.
Infelizmente ou felizmente, nós temos que viver coletivamente, pautado em regras de convivência. É aquele famoso ditado: meu direito encerra onde começa o do outro, ou vice-versa. Cícero ainda traz em sua obra o conceito de nação, Estado, cidade-Estado, direito, o direito e dever do cidadão. No aspecto filosófico, e ele intitula a obra exatamente Ensaio Político Filosófico. No aspecto filosófico, Cícero nos convida a pensar, baseado nas experiências históricas, a forma de governo e as vertentes personalíssimas que cada governo imprime para a manutenção do poder, e que o cidadão agora subserviente e se sentindo protegido pelo aspecto paternalista, e nós não vamos lá em Getúlio Vargas não, mas essa nuvem paternalista com a qual nós brasileiros somos governados, mudando às vezes um aspecto ou outro, tem se tornado uma constante. E Cícero consegue demonstrar isso em seu livro com muita tranquilidade, muita procedência e muita responsabilidade. Cícero imprime também um aspecto político, e político-filosófico, histórico, político-sociológico, em suas assertivas. Quando em seu capítulo introdutório, conclui que o Estado, enquanto Estado, surgiu como resposta às necessidades sociais básicas de proteção e providência. E ele cita essa de Queiroz: os políticos e as fraudes devem ser trocadas frequentemente e pela mesma razão. No capítulo 2, Cícero fala da tão conhecida e ao mesmo tempo desvirtuada democracia. Também se reporta à Grécia Antiga. É o poder que emana do povo, poder do povo para o povo. Fala da ética, da moral, do ser humano, enquanto ser social. Cícero também elenca 20 obstáculos à excelência de regimes democráticos. Mas isso os senhores terão que ler a obra, para conhecer esses 20 obstáculos para que haja a excelência e a completude da democracia em nosso país e em outros países também do mundo. Cícero consegue fazer um paralelo com outras nações, umas mais desenvolvidas, outras até menos desenvolvidas, mas chegando em um ponto de convergência. Sobre democracia, o escritor acadêmico Cícero Monterrand tenta demonstrar que esse poder que emana do povo, diretamente, se desvirtua com o excesso de assessores, e que as reeleições e, portanto, a permanência no poder não se difere das ditaduras, é claro, resguardadas as proporções. Mas ele consegue, com muita procedência também, tocar nesse aspecto. O capítulo 3, que ele entra na política, e ele cita Nietzsche: um político divide os seres humanos em duas classes, instrumentos e inimigos. Fazer política, ele fala das diversas vertentes. Poderão, terá um padrão de conduta diante da sociedade, padrão virtuoso. Por outro lado, um padrão de manipulação do povo. São aquelas pessoas hipócritas, ele intitula como sacripantas e mal intencionadas, e que infelizmente tem sido maioria em nosso país. E a gente, seguindo os ensinamentos do professor Cícero Monterrand, engenheiro, oficial da Polícia Militar, pessoa de verve de muitos quilates. Então, o que o senhor fala no livro, a gente tem que realmente refletir. Nós estamos sérios diante do que tem ocorrido em nosso país. Cícero traz também conceitos contidos em dicionários, onde a política pode ser usada como sinônimo de astuto,
finório e espertalhão. É aquela famosa assertiva que a gente ouve no dia a dia. Ele rouba, mas faz. Triste e lamentável. O senhor cita também Rui Barbosa, muito bem trazido, né, hoje no livro da obra do senhor. Cita Maquiavel, Tomás de Aquino, os filósofos, a sabedoria indígena tribal. O senhor cita os hindus, os dogmas cristãos, a lei de Leão, está voltando à tona, inclusive, hoje estão fazendo justiça com a própria mão, olho por olho, dente por dente. Também não é o mais acertado, mas está acontecendo, por enquanto, isoladamente. Mas nos noticiários nós temos, infelizmente, visto isso. E Cícero aponta de maneira bastante atual esses acontecimentos de nossa nação. Ele fala do direito e da liberdade. Na verdade, a liberdade prevista na Constituição, após a vida, é o segundo bem mais valorado na nossa Constituição, na Carta Magna. Não só no Brasil, como no mundo. Direitos e deveres previstos em nossa Carta Magna, que nos tornam cidadãos iguais. Cícero fala da história recheada de 2 pesos e 2 medidas. Ilustra a transcrição da música de Lúcio Barbosa e Zé Geraldo, tão bem interpretada pelo grupo musical aqui presente, a música chamada Cidadão. Os senhores cantaram, tem uma voz belíssima, eu me aterei a ler uma estrofe da música. Cidadão, está vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olha para cima e fico tonto, mas me chega um cidadão e me diz desconfiado: tu está aí admirado ou está querendo roubar? Cícero, nessa citação, demonstra o caráter humanista de sua obra. Cícero fala dos impostos, não que ele seja contra os impostos, mas da maneira com a qual somos taxados e de como esse imposto é empregado, geralmente com desvios vergonhosos. Ele fala da democracia, do Estado Democrático de Direito, e por conseguinte, ele cita aqui o ministro do STF, que lamenta o momento passado pelo Supremo Tribunal, que é a Corte Máxima do país. O ministro cita, o ministro diz, né, que o professor Cícero Monteirão cita em sua obra, aspas, somos o único caso de democracia no mundo em que condenados por corrupção legislam contra os juízes que os condenaram. Somos o único caso de democracia no mundo em que as decisões do Supremo Tribunal podem ser mandadas por condenados. Somos o único caso de democracia no mundo em que deputados, após condenados, assumem cargos e afrontam o judiciário. Somos o único caso de democracia no mundo em que é possível que condenados façam seus habeas corpus ou legislem para mudar a lei e serem libertos. Ministro Joaquim Barbosa, STF, 13 de nove de 2013. E falar da obra, ficaríamos uma noite, uma aula, talvez uma tese de mestrado, de doutorado, porque o senhor foi muito feliz na confecção dessa obra. E como a mim não cabe esgotar o tempo, vou falar aqui de uma questão que o senhor insere em uns capítulos, na verdade, vários capítulos finais, o senhor fala da República. A República em todos os sentidos. O senhor cita a República. Eu gostaria de citar Rui Barbosa, que o senhor também cita, e essa frase eu ouvi de um professor de História em tempos idos, e ela ainda está atualíssima. A República, aspas, Rui Barbosa, de tanto ver triunfar as nulidades,
de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de dizer que é honesto. Rui Barbosa. Então, Cícero Monteirão, para terminar as minhas palavras, ele aborda os aspectos da República com introjeções pontuais. Passa pela formação dos partidos em nosso país, e ele fala bem da questão República de um país só, de um partido só. O que ele quis dizer com isso, buscando um pouco da sociologia, da política, é que nós não temos no nosso país uma direita constituída. Nós temos vários partidos com nuances socialistas, mas não temos uma direita definida, uma esquerda definida. E Cícero traz isso a uma reflexão. Cícero, então, fala do populismo ditatorial, do desvirtuamento do voto, a questão do uso do dinheiro público, o excesso de sindicatos em nosso país, a questão dos menores, também bastante atual, inclusive caiu no Congresso Nacional recentemente, há 3 semanas, se não me falha a memória, a questão da redução da menoridade. Não cabe a nós aqui debater isso agora, mas Cícero consegue trazer essa reflexão. Fala dos crimes hediondos, cada vez crescente no nosso país, as empresas estatais, todo país desenvolvido, e isso basta olhar a história comparada, há uma privatização do setor empresarial. E aqui há várias empresas do próprio governo. Cícero traz também essa reflexão. A República da Insegurança que se instala no nosso país, hoje não podemos sair de casa e voltar, dependendo da hora. A gente não pode nem sair de casa, porque volta vai ser sujeito de assalto, vítima de assalto ou de outros crimes mais violentos. Fala das muitas polícias que existem no nosso país, e aí tem a questão da competência, tem a questão das guardas municipais, diversas polícias, hoje, diga-se de passagem, polícias de mãos amarradas, diante do poder que se institui em nosso país. E para terminar, Cícero Monteirão, ele, no último capítulo, ele fala da República que ainda tem soluções, e isso nos dá esperança. E ele aponta algumas soluções, porque muitos escritores, professor, colocam um problema, mas não trazem soluções algumas. Só joga a sementinha, espera que ela floresça sem água. E o senhor, muito sabiamente, traz algumas soluções, mas quem quiser ver essas soluções, terá de ler o livro, essa magnífica obra, intitulada Falência do Estado Democrático de Direito, Ensaio Político-Filosófico, de Cícero Monteirão. Parabéns, mestre. Muito boa noite. Ouvimos o prefácio ao livro Falência do Estado Democrático de Direito, proferido pelo professor Dr. Sargento Cláudio Cassimiro Dias, a quem agradecemos. Agora vamos chamar o professor Coronel Sebastião Alvino Colomarte, diretor cultural do Clube dos Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, aqui também representando o Coronel Edivaldo Piscinini Teixeira, presidente do Clube dos Oficiais. Boa noite. Na pessoa do nosso presidente, Coronel Piscinini, eu queria, em meu próprio nome, agradecer a presença de todos e dizer que todos são muito bem acolhidos em nosso clube dos oficiais. Senhoras e senhores, inicialmente também os meus agradecimentos, aliás, exclusivos,
agradecimentos e cumprimentos pela excelente obra e agradecer a confiança também em mim depositada para falar um pouco sobre a mesma. Sei que é fruto mais da minha amizade com o autor, Cícero Monteiro, e de seu bondoso coração, do que propriamente a competência minha. Mas eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta. Por que nós, do Clube dos Oficiais e a própria, por que não dizer a própria Polícia Militar, por que nós sugerimos e indicamos o livro, Falência do Estado Democrático de Direito? Em primeiro lugar, pelo vasto conhecimento do autor sobre o tema e sua capacidade de articular as ideias. Por ser um tema atual e está relacionado à vida de cada um de nós. E por se tratar de assunto intimamente relacionado à polícia militar e cada componente da nossa corporação. Estes são alguns motivos que nós indicamos esta excelente leitura. O professor Dr. Sargento Cláudio facilitou muito as minhas palavras, que nós endossamos todas elas e tivemos também este mesmo sentimento que o senhor teve sobre a obra. E, inclusive, nós fizemos realmente aqui, você, Cláudio, nos fez viajar, e o autor também, fizemos uma viagem pelos oceanos da filosofia, da política, das ciências do direito, da economia e da segurança pública, e sempre guiados aí pelo nosso timoneiro e comandante Cícero Monteiro. Posso assegurar aos senhores que o mar é calmo e o nosso comandante e timoneiro conhece bem os caminhos. De modo que este ensaio político, filosófico que o autor nos brinda, mostra-nos de maneira clara e evidente a falência do Estado Democrático de Direito. E nos conduz, com a sua sabedoria de escritor, Cícero, de escritor moderno, a uma reflexão muito profunda sobre o nosso país e o que queremos para os nossos filhos e os nossos netos.